Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de descolonização dos continentes africano e asiático, certo? Então, para que a gente entenda como isso aconteceu, eu vou fazer um histórico, um apanhado sobre como se deu o processo de colonização nessas áreas, certo? Após o surgimento, da expansão marítima europeia, que iniciou no século XVI, 15 e 16, e tiveram como principais potências marítimas Portugal e Espanha, através do aperfeiçoamento de algumas técnicas marítimas, a construção de embarcações mais resistentes, o que permitiu que esses colonizadores navegantes eles atingissem áreas que até então não tinham sido desbravadas, certo? Então eles chegaram ao continente asiático, ali próximo ao Japão, China, Sri Lanka, Índia, certo? Onde durante muito tempo houve esse mercantilismo, esse transporte e venda de mercadorias, certo? Dando início a essa primeira fase do capitalismo, que seria o capitalismo marítimo, mercantilista, certo? Então, durante esse período aí de colonização, nós tivemos o quê? Um período de colonização, certo? E posteriormente, isso já no início do século XX, final do século XIX, nós tivemos a retomada desses processos de colonização, porém com outro nome, chamado neocolonialismo, certo? Que já tinha uma característica diferente, porque o capitalismo ele já se encontrava na terceira fase, que era o capitalismo financeiro, A intenção seria a busca de matérias-primas, a busca de novos territórios em que pudesse ser propagado as ideias utópicas relacionadas ao capitalismo e ao socialismo, certo, gente? Os interesses eles eram divergentes da época da colonização, certo? O que se buscava nessa época era o poderio, era a interferência direta nessas nações, era a tentativa de empregar costumes e culturas, certo? Que pertenciam a um país, a metrópole, certo? Então esse período ficou conhecido como imperialismo, pela intenção que se tinha de impor determinadas regras em um território que divergia, certo? Então, geralmente esses territórios eles ficavam o quê? Na Oceania, na África ou no continente asiático. Então, houve essa diferença, certo? Então, o que acontece? Os países, eles colonizaram essas regiões. Na África, a gente pode citar um acontecimento, que foi a Conferência de Berlim, que aconteceu no ano de 1885, certo, gente? Quando houve essa partilha da África em diversos territórios, não levando em consideração os limites do relevo, da hidrografia, e isso possibilitou o quê? Diversos conflitos internos, certo? Porque muitas vezes onde passava o limite de determinados estados, municípios, era no meio de uma tribo africana inimiga, entendeu? E isso ocasionou diversos conflitos internos, E não foram consideradas as questões culturais, as questões do relevo, da hidrografia, as questões que envolviam realmente a região. Simplesmente as principais potências colonizadoras da época fizeram a divisão desse território, certo? De uma forma bastante desumana e não levou em consideração aspectos sociais e culturais, de extrema importância, certo? Então, o que acontece? Isso causou diversos conflitos e a tentativa de readequar e atingir de fato a sua liberdade em relação à metrópole, certo? Sua libertação econômica, seu desvinculamento da metrópole. Então iniciaram o quê? Os movimentos separatistas, certo? Na África.
né? Porém, coincidiu desses movimentos eles acontecerem na África e na Ásia ao mesmo tempo, certo? Mas isso aconteceu por quê? Porque existiram alguns fatores que levaram, né, que foram propícios para que houvesse essa nova etapa, certo? Que seria o processo de descolonização através da conquista da autonomia de diversos estados e diversas nações que antes eram vinculadas a determinadas potências europeias.